da cidade. A reportagem policial ao vivo aqui na Rádio Irapuru. João Victor Lopes está conosco aqui no nosso estúdio. Agora 9h36, 9h36, o tempo é nublado, 8 graus. Bom dia, João Victor. Bom dia, Regis e Edo, ouvintes da Rádio Irapuru. As informações setor policial, GM Casa e Construção, os supermercados Marcolan e também a Foxtrot Serviços de Portaria. Regis, vamos comentar o setor policial das últimas horas, final de semana. Plantão, né, João Victor? O plantão desse final de semana aí podemos considerar tranquilo. Né, por Passo Fundo. Tivemos diversas ocorrências, mas sim, um plantão tranquilo aqui na nossa cidade. O primeiro caso que eu vou iniciar é no sábado, quando a gente teve aí, no sábado, no início da tarde, uma situação estranha na frente do quartel do Corpo de Bombeiros Militar. Quando um homem estava transitando com uma mochila nas costas. Ele transitava com a mochila nas costas e um facão de motosserra pro lado de fora, né? E ele, ao ver que alguns policiais estavam ali pela frente, né? De prontidão, lagarteando no sol, quando de repente ele começa a olhar estranho e ficar nervoso ali, os bombeiros, né? Que são militares, e a maioria deles aí, muitas vezes, eram da Brigada Militar e foram para os bombeiros. Certo. Olharam, mas tem algo de errado. Vamos dar uma abordada nesse indivíduo. Vão de atrás dele. Ele passou pela frente do quartel ali, já meio que se desculpando. Certo. Quando então os bombeiros iniciaram o acompanhamento a pé e ele empreendeu fuga e abandonou todo esse material que está nas imagens aí. Então, foi uma motosserra, né? Uma motosserra das grandes aí, profissional, né? Uma lata da Heineken, geladinha, né? Alguns fios ali, acredito que são extensões, né? Ele abandonou até a cerveja, João Vitor? Abandonou tudo. Abandonou tudo, deu no pé. Saiu correndo. E não conseguiram localizar ele? Não consegui. Na verdade, não continuaram, né, a ação, porque ele acabou entregando esse material. Mas veja, né, é capaz da polícia pegar ele e dizer, mas não sei como é que apareceu isso aqui. Não é meu. Não é meu. Então o pessoal do Corpo de Bombeiros Militar fez esta apreensão, podemos dizer assim, encaminhou para a brigada apresentar na Polícia Civil. E o proprietário aí que tá dando falta, vai ir agora na segunda-feira no galpão, vai ver que não tá a motosserra dele. Aí, as extensões, né, as capas aí, um tênis, par de tênis também. Tem um par de tênis ali, né, João Victor? Tem um par de tênis ali. Tudo dentro de uma mochila isso aí, João Victor? Daquelas bolsas lá, pretas que a gente tem. E será que o indivíduo aí mexeu na geladeira do homem, no freezer, ele pegou até uma gelada? Acredito que sim, né? Que às vezes tem gente que tem no galpão uma geladeirinha, claro, né? Pra não deixar misturar com as coisas dentro de casa, né? Deixa um gole lá fora. Meteu a mão no freezer da vítima desse furto, então, lá, né, João Victor? É suspeito de furto. Não foi identificado, correu em direção. E disse que quando ele olhou pra trás e viu que os bombeiros estavam caminhando, não estavam correndo, estavam caminhando, ele, você é abordado. Largou tudo e foi em direção à Vila Luiz. Que coisa. Então, ação essa do sábado aqui em Passo Fundo, Regis. As imagens ali, então, conforme o Felipe colocou na tela. Também do setor policial, a gente teve um caso bem importante, inclusive a gente conversava esses dias a respeito daquele motorista do Camaro, lá de Santa Catarina, 2017. Isso. Foi uma notícia que tomou muita repercussão a nível nacional. Foi numa virada de ano, né, João Primeiro dia, Regis, de 2017, atropelou duas pessoas, né? Isso, Jefferson Rodrigo de Souza Bueno. Ele atropelou ali, total 4 pessoas. Então, na praia lá de Ingleses, da grande Florianópolis, Santa Catarina. E ele estava aí esperando, aguardando se ia júri ou não, né? A respeito deste acidente de trânsito. A gente tem imagens dele e essa foto girou e muito aí desde 2017. Todo mundo estava indignado, né? A forma que tudo ocorreu e ele estava livre ainda. Então, este acidente, ele deixou um total de 4 vítimas, sendo uma mulher em óbito, que é a Cristiane Flores, de 31 anos, aqui de Passo Fundo, natural de Passo Fundo. O marido dela ficou ferido, o Nilandre Lodi, e outras 2 pessoas. O marido, né, o viúvo, ele, inclusive, perdeu as 2 pernas, teve as pernas amputadas devido a esse acidente, onde o Camaro vem e passou por cima deles, lá na Praia dos Ingleses. E teve a decisão. Ele foi condenado por homicídio, 3 tentativas de homicídio e omissão de socorro, uma vez que ele fugiu do local após o atropelamento. O Jefferson, então, condutor deste Camaro, ele chegou a ser preso lá em 2017, para nós lembrar o nosso ouvinte. Mas pagou uma fiança de R$70 mil. Pagou a fiança para ficar em liberdade. Então, durante o julgamento, a defesa argumentou que o acidente teria sido causado, né, motivado por um motorista de um segundo veículo,
que, segundo a defesa, seria um veículo que fechou a frente do Camaro, né? Então, o Ministério Público pediu a condenação do réu por dolo eventual, alegando que ele assumiu o risco de dirigir em alta velocidade e que teria provocado a perda de controle e a colisão no outro carro. Tá certo. E foi condenado, então, João Victor? Foi condenado. Então, aí a decisão, né, do desembargador Sidney Dalabrida, relator do caso, né, ele conseguiu, inclusive, provar ali, né, que estava muito acima da velocidade que era 60 km por hora. Né? E segundo informações, esse outro veículo envolvido também um carro de luxo, um Audi A3. Então, lá em 2017, então, quando ocorreu toda essa situação. Ele foi condenado, né, e vai ficar em regime semiaberto agora, isso que chama a atenção, né, e deixa... Não vai ficar fechado, então. Não vai ficar fechado, Regis. Não vai ficar fechado, né, e desde aquela época já vinham dizendo, mas por que ele tem tantos privilégios, pagou uma fiança tão alta, 70 mil reais, ele foi preso em maio, o acidente ocorreu em janeiro, foi preso em maio de 2017, e agora, né, com toda essa situação aí, ele vai cumprir a sua pena em regime semiaberto, então, deste caso, lá o Jefferson Rodrigo de Souza Bueno, né, vai cumprir todo essa pena aí em regime semiaberto. Semiaberto, esse caso que comoveu muito a nossa comunidade aqui, afinal, as vítimas, né, eram aqui de Passo Fundo, foram para Santa Catarina, para os ingleses, tentar uma vida melhor, né, tentar uma vida melhor, tinha um comércio lá, né, João Victor? Sim. E aí acabou acontecendo essa tragédia. Inclusive eles moravam aí, né, antes de irem para lá no Edmundo Traem ali, né? Edmundo Traem. É verdade. Eu acho que o marido depois retornou. Sim, nós fizemos entrevista com ele. Exato, tudo, né? se estabilizou ali, né? Fazendo, enfim. Uma situação trágica, né? Que infelizmente, pela decisão da justiça, o responsável por essa morte, né? E por toda essa situação aí vai acabar que foi condenado, mas não vai ficar fechado, não vai ficar preso. Vai cumprir no regime semiaberto. E lá em 2017 ele foi preso por gato, né, de energia, por furo de energia, não pela situação do acidente de trânsito. A Carol me recorda, né, deste caso lá de 2017 e o que chama muita atenção, né, infelizmente, é a justiça brasileira, Regis. Infelizmente. 9h43. O que mais, João Victor? A gente teve um outro caso aqui por Passo Fundo, estivemos acompanhando, onde o 3º Batalhão de Polícia de Choque da nossa cidade fez uma ação na Rua Princesa Isabel, no bairro Petrópolis. Foi durante um patrulhamento ostensivo dessas guarnições do 3º BP Choque, receberam informações que uma mulher estaria de posse de celulares, oriundos de um roubo em uma transportadora de Ijuí, onde levaram uma grande quantidade de celulares. Então, durante a averiguação, as guarnições realizaram a abordagem e foi apreendido ali, olha, uma quantidade, tá ali a foto. O colega Felipe Goulart consegue colocar pra gente a quantidade de material apreendido nesta ação do 3º BP Choque. E celulares novos, João Victor? Todos novos, com a caixinha. Na caixa. Foi de uma transportadora. Assim, celulares entre iPhone, o 14 Pro, o 14 Pro Max, o iPhone 13, iPhone 8, o celular Motorola tem de monte. Né? O Motorola G53, né? Os Galaxy aí da Samsung. E essa grana toda aí, João Victor? E essa grana toda, R$6.855. Nós. Já dava pra dar uma ajeitada na vida. Por um final de semana tá bom, né? Sim. Então a mulher foi presa em flagrante, ela confirmou a equipe do BP Choque que participou do roubo. Mas então era uma quadrilha aqui de Passo Fundo que fez esse atraque lá em Juí? Que fez esse atraque lá em Juí. Só ela foi presa, João? Só ela foi presa, né? Ela confirmou, né, que ela participou desse roubo lá em Ijuí. A princípio com mais outros 3 indivíduos. Certo. E então, agora foi detida. Foi detida, presa, né? Presa. Deu a prisão aí dela. Bem, só para voltar um pouquinho antes ali dessa notícia do cara do Camaro, né? Tem uma pessoa que faz um desabafo aqui, eu acho que eu vou colocar no ar agora para a gente acompanhar também. Bom dia, equipe da rádio. Bom dia. Sobre esse caso aí do Camaro, se vocês acham condenação de 5 anos, com 1 ano e 4 meses em regime semiaberto, condenação, onde deixou 2 crianças sem a mãe, uma inclusive com necessidades especiais de cuidados, que não tem mais a mãe para cuidar, o pai sem as 2 pernas e mais 2 pessoas que se salvaram, uma por milagre, porque teve um traumatismo sério craniano na cabeça,
E o que o promotor conseguiu foi 5 anos e vai ficar 1 ano e 4 meses no regime semiaberto. E os demais vai ficar incondicional. E isso é no Brasil. Inclusive a perícia do Estado teve uma contrapartida que ele fez uma perícia particular, que o juiz acatou a perícia particular para minimizar o impacto da pena. Esse cara não merecia estar caminhando na sociedade. Quem dera ficar livre e impune, tendo assassinado uma pessoa, lesado outra, deixado incapacitado de andar sozinho e deixar 2 crianças sem a mãe. Tá certo. Aí o desabafo, né, desse ouvinte. Desabafo. Ele conhece bem a história, né, conhece as vítimas, Sim. pelo que ele deu de detalhes ali, que realmente a gente não consegue compreender, a gente não consegue entender, né, como um fato grave desses que deixou uma família desamparada, né, acaba por uma condenação tão branda. E veja, né, Regis, aqui o ouvinte, ele diz, o rapaz, esse que causou o acidente, deveria ser responsável pela educação e alimentação dessas 2 crianças que ficaram. Porque o pai ficou sem 2 pernas, né, para se locomover. Então, mas nem isso, né? Nem isso. Nem isso. Essa é a condição, então, essa é a situação, né? O desabafo. E eu concordo, não dá nem para chamar de condenação, né? Porque um tempo tão ínfimo atrás, nem vai chegar a ficar atrás das grades e logo já vai estar, inclusive, na condicional, não precisando mais nem estar prestando esclarecimentos à justiça. Se o Felipe puder botar a foto dele aí, do seu Jefferson Rodrigo de Souza Bueno, né? Essa pena, né, que a justiça deu seria de 5 anos e 10 meses, né, em prisão em regime semiaberto, então, do condutor deste Camaro, então, que fez essa tragédia, né, destruiu uma família lá em Santa Catarina. Tá aí. A informação do setor policial. Que mais, João Victor? A gente teve também, Regis, além da estação do BP Choque, tá, ela foi presa, então, com todo aquele material, né, lavratura de flagrante aqui em Passo Fundo, até porque foi localizada nesta mulher que a gente falava agora há pouco, ali na Princesa Isabel, no bairro Petrópolis, né, com uma grande quantidade de produtos oriundos, então, deste roubo que ocorreu em Ijuí, além de uma grande quantidade em dinheiro já que estava na mão dela. Exatamente. Outros 2 comparsas também, só que eles ainda não foram detidos. Outros 3 comparsas. 3. Será que ela falou quem é eles ou não? Pois é, mas a polícia está investigando, né, João? Foi um roubo de vulto, né, com mais de R$200 mil que levaram aí dessa transportadora, em mercadorias e em dinheiro em espécie, né, no cash. Até pela integridade física não é divulgado, assim, se ela entregou eles ou não, né, mas é certo que sim. Regis, vamos lá, tem mais ocorrência do setor policial. A Brigada Militar deflagrou uma grande operação, mais uma vez, neste final de semana, aqui em Passo Fundo e outras cidades do interior. Então, a operação Hash Up, então, fase 2. A primeira fase a Rádio Irapuru esteve acompanhando de perto, então, aqui na nossa cidade. As guarnições, então, do 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar, coordenadas pelo Tenente Coronel Rovani, né? O 3º Regimento de Polícia Montada, 3º BP Choque, 7º Batalhão de Bombeiros Militar, Guarda Municipal de Trânsito e Prefeitura Municipal de Passo Fundo estiveram realizando a operação de combate à perturbação do sossego público, a poluição sonora. Operação batizada, então, Hush Up, em referência à expressão, né, de faça silêncio. Teve sua primeira fase desencadeada lá em abril deste ano, quando a gente esteve acompanhando, e o objetivo da ação é prevenir, fiscalizar, combater o crime de poluição sonora e perturbação do sossego alheio, bem como orientar a população quanto ao excesso de ruído causados, né, ao meio ambiente e à sociedade. Então, além desta operação ter o foco na perturbação, também, né, situações diversas. Localização de drogas, armas, foragidos da justiça, contribuindo na ação preventiva, né, contra os crimes violentos, então, letais. Tá certo. Em bares, boates, praças públicas e diversas cidades do nosso estado. Foi em Passo Fundo, Nonoai, Caxias do Sul, Gramado, Porto Xavier e Três Passos. Aqui na nossa cidade, 15 medições sonoras realizadas, 4 medições sonoras constatadas como crime e contravenção, 15 estabelecimentos fiscalizados, 3 locais interditados, 13 boletins de ocorrências policiais, 370 pessoas abordadas, né? Essas abordadas que a gente fala são identificadas no sistema também. 102 veículos abordados e identificados, 14 veículos autuados e 13 equipamentos sonoros apreendidos.
Em Passo Fundo, um homem foi preso por posse de entorpecente durante a operação. 77 agentes participaram, então, desta grande ação na noite de sábado para a madrugada de domingo aqui em Passo Fundo. Uma ação, então, aí do BP Choque aqui na nossa cidade. 9h50 agora, 9 graus é a temperatura. Você acompanhou também, João Victor, uma ocorrência de incêndio aqui na nossa cidade, né? E isso, incêndio, nesta madrugada de segunda-feira, no nosso município de Passo Fundo, no bairro Veracruz, na rua São Leopoldo, onde por volta das 2h50, a sala de operações 190 da Brigada Militar foi informada que teria um grande incêndio em residência ocorrendo lá no bairro Veracruz. Então, e teria vítimas no local. Então, Regis, a Brigada pediu para que guarnições que estivessem disponíveis aproximassem para até tentar salvar alguma vida que ali estava. Certo. Então, o pessoal do 2º Esquadrão rapidamente deslocou, chegou lá, os vizinhos já estavam tentando tirar o morador para o lado de fora. Quando os policiais ali, então, iniciaram o atendimento, ajudaram, auxiliaram esses vizinhos a tirar o único morador da casa, então, que estava em chamas, a se retirar. Estava consciente Ele estava com falas desconexas ali, estava bem desorientado, porque inalou muita fumaça. Muita fumaça mesmo. Acabou deitando lá na frente, no chão. Um técnico de enfermagem que mora nas proximidades fez o primeiro atendimento dele ali. O Corpo de Bombeiros chegou com o caminhão, iniciou o combate às chamas, né? E também a Força Tática prestou apoio ali. Então, nesta ocorrência, e chamas essas que ficaram muito fortes, porque pegou num carro também. É um veículo. A gente tem imagem do carro, olha só. Completamente destruído pelo Dá pra fogo, dizer, né? que é um Palio verde isso daí, Regis? Não tem como, né? Consumiu total o carro, né? O fogo terminou com o carro ali. Terminou com o carro. E então, a vítima teve que ser atendida pela equipe do SAMU Passo Fundo. O pessoal da equipe de ambulância aí fez o atendimento dele. Pela imagem que a gente vê ali, né, João? O fogo pegou na garagem, parte da casa, mas sobrou um cômodo ali que os bombeiros conseguiram evitar controlar, né? Conseguiram controlar as chamas. A gente vê nas imagens, então, o trabalho que foi feito pelo Corpo de Bombeiros Militar de Passo Fundo, né? E a vítima, a todo momento, ela relatava: foi criminoso o incêndio. Botaram fogo na minha casa. Por que será? Ele tem alguma desavença com algum? Acredita-se que não, Regis. Acredita-se que não nesse momento, mas a Polícia Civil vai investigar agora o porquê teriam colocado fogo. Era uma casa de fundos, João Victor? Era uma casa de fundos. De fundos? Na verdade, essa aí é de frente. É de frente. Né? Mas nos fundos também tinha uma casa. Certo. E o pessoal não teve ferimentos algum, então, aí nem a casa teve danos, nada na parte dos fundos. E a gente teve também, lá durante a ocorrência, inclusive, se o Felipe tiver as imagens, um cachorrinho lá que era a única companhia dele naquele momento. Tá ali, ó, dentro do lixo, Ieda. Onde foi colocado porque ele queria avançar nos bombeiros aí, a cachorrinha. Né, os bombeiros trabalhando e a cachorrinha queria avançar defendendo o pátio, né? Certo. Então o pessoal teve que botar ela ali, dar uma acalmada, e olha só as imagens que a gente tem. Então, da cachorrinha. E aí conseguiram controlar as chamas, apagaram o incêndio e levaram a vítima. Qual é que é o estado de saúde dessa vítima? As informações que a gente obteve ainda na madrugada, que seria grave, inclusive foi entubado, porque ele teve ali problemas nas vias aéreas, né? Queimou as vias aéreas, muita fumaça, o calor, tudo. Sim. Teve queimadura nas vias aéreas. Então isso é uma situação muito grave mesmo, né? Que deixa muito complicado internamente, né? E é um tempo para se recuperar, né, João Victor? É muito tempo, né? Vai longe. Então tá em estado grave essa 60 vítima. 60 anos. 60 anos, homem que estava dentro dessa casa que pegou fogo lá na Veracruz. E a gente esteve acompanhando. Na madrugada conversamos com o comandante dessa guarnição do Corpo de Bombeiros, Sargento Ederson, que nos deu um panorama sobre esse incêndio, então, no bairro Veracruz, Regis. Acompanhado pela reportagem policial de João Victor Lopes, aqui da Rádio Uirapuru, 9h55 agora, João Victor. E também a gente teve aqui por Passo Fundo, Regis e Edo, ouvintes do Uirapuru, um acidente na manhã de ontem, aí onde um carro colidiu contra uma árvore. Isso na Vila Cruzeiro, aqui em Passo Fundo, tá ali as imagens. Ontem pela manhã, João Victor. Isso, 8h30 da manhã, Regis. 8h30 da manhã, quando o condutor estava transitando pela Ângelo Preto, ele ia subir em direção ali a Duque de Caxias, ali, mas ele perdeu o controle e acabou colidindo, então, nesta árvore. Com a colisão, Regis, ele teve ferimentos, né, inclusive ferimentos consideráveis, né, aí pelo corpo e principalmente na cabeça, devido a colidir
a cabeça contra o para-brisa. Bateu no vidro. Não olha só a destruição que deu na frente do carro. Tava sem cinto, será então, João Victor? Sem cinto, sem cinto de segurança. Aí acaba que se acidentou aí, esse acidente, bateu a cabeça, carro ficou com a frente completamente destruída, bateu numa árvore e quase num muro ali, né, João Victor? Quase que ele atinge a residência, né? Ali na parte baixa, né, dessa rua ali tem uma residência. E se não para nessa árvore, ia entrar a residência dentro, então, durante a manhã de ontem, aqui em Passo Fundo. O Corpo de Bombeiros fez o atendimento, a equipe da Brigada Militar fez o registro e recolhimento deste veículo, então, na Ângelo Preto, em direção a Duque de Caxias, ali na Vila Cruzeiro, aqui em Passo Fundo. Este é o repórter João Victor Lopes. Algo mais, João Victor? A gente teve também um caso aqui na nossa cidade, Regis, de um furto de veículo na área central. E, claro, as câmeras de monitoramento flagraram a ação. Aí, na sequência, os colegas vão botar, olha só, 4h38 da manhã. Então, de ontem, foi, domingo, na Capitão Eleutério, pelas informações que a gente tem. Capitão Eleutério. Tá isso, aí. Quando os criminosos chegam ali no veículo, né? Tentou abrir a porta com uma... Olha só a força que tá utilizando aí. E não dispara alarme, nada. Não disparou ali o alarme. Foi na Capitão Eleutério, bem no centro aqui de Passo Fundo. Botou a mão por dentro, arregaçou a porta, entrou no veículo e um tá com uma lata de cerveja na mão. Parece que tá com uma lata de cerveja na mão. Mas que barbaridade. 2 crimes numa pegada só, o furto e direção embriagado, hein? Rapidamente ali faz uma ligação, né? Uma ligação no carro e dá no pé. 2 bandidos aí, ó, assaltantes, ladrões de carro, atuando um Corsa branco, né? Parece ser um Corsa sedã branco. Isso, é um Corsa sedã branco, do modelo antigo, né, João Victor? 4 portas. 4 portas. Né, que foi levado aqui em Passo Fundo e o registro foi feito na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. Então, deste veículo que foi levado às 4h39 da manhã, então, de domingo, quando os criminosos atacaram mais uma vez com este GM Corsa. GM Corsa aí, de cor branca, 4 portas. Tá o vídeo aí na programação da Rádio Uirapuru. Sai aí andando, ó. E lá a brigada lá, apareceu lá no fundo, ó, João Victor. Por pouco não pegou os bandidos. Por pouco não pegou na hora, né? Por pouco, João Victor. Olha só. E esse veículo, tá, ele tem placa AIW 7F65. Placa nova já. AIW 7F65. Então, que foi levado na Capitão Eleutério, ali na esquina da Sorro. Certo. Então, bem na esquina da Sorro, ali onde a gente tem uma casa noturna, inclusive. Certo. Valeu. Tá aí a imagem, o vídeo que você confere na programação da Rádio Uirapuru também desse crime, né? Todo filmado. E tá ali os meliantes do bonés, os 2 de bonés, mas não vai ser difícil de identificar. Latinha na mão. Latinha na mão e levam o carrinho aí. Corsa sedã branco do modelo antigo. 9h58, João Victor. As informações, setor policial, GM Casa e Construção, Supermercados Marcolan e a Foxtrot Serviços de Portaria. Obrigado, João Victor Lopes. Agora 9 graus de temperatura aqui em Passo Fundo, 9 graus, 9h58. Atenção, atenção, muita atenção para esta notícia que acaba de chegar. Está começando a Blitz de Inverno da GM